Saudações, meus amigos do canal Camarada Comissário, com vocês, Cristiano, mais uma vez para o nosso excelente canal. O nosso canal que é um canal independente, um canal sobre relações internacionais, geopolítica, temas da atualidade para você se informar. Lembrando que o nosso canal não pertence a nenhum partido político, não pertence a nenhuma organização. É um canal que infelizmente não teve a oportunidade de ser monetizado pelo Google, exatamente por isso eu peço a você que, se puder de alguma forma contribuir para o nosso trabalho, para o nosso esforço de trazer a vocês informações exclusivas que você não vai encontrar em nenhum jornal aqui do Brasil, peço a vocês que, se possível, contribuam de alguma forma para o nosso canal, através do nosso Pix, que fica sempre à disposição na descrição dos nossos vídeos. Bom, meus amigos, tem aqui uma notícia um tanto surpreendente para vocês. A verdade sobre o massacre de Bucha apareceu, e apareceu de onde menos se esperava. Apareceu da Tchequia, ou República Tcheca, se vocês preferirem. Um país que eu tive a oportunidade de visitar em 2023, diga-se de passagem, é um país muito bonito, um país com muita história, um país que inclusive ficou mais visitado agora depois do famoso telejogo tcheco, Kingdom Come. Agora vai sair inclusive o segundo Kingdom Come, que se passa em Kutná Hora. Vocês verem, né, que o jogo não é só brincadeira, isso aí pode ter uma série de implicações positivas para a cultura, para a economia, para a educação, e é por isso que eu vivo insistindo e dizendo aqui que o Brasil tem que criar a sua indústria de jogos. Nós no Brasil temos, infelizmente, um dos governos mais reacionários no que diz respeito aos jogos de computador. Primeiro, porque aqui não tem uma indústria de jogos. Segundo, porque aqui até se proíbe de fazer propaganda de jogos. Você não vê propaganda de jogo na TV, no rádio, né? Você não vê, porque há inclusive leis que restringem isso. Há leis que restringem esse tipo de propaganda. Mas, enfim, voltando à questão do massacre de Bucha. Apareceu uma notícia muito interessante, foi publicada na imprensa mundial, inclusive na própria imprensa tcheca. Nós temos aqui: Muž vinien zrabovani na Ukrainie u soudu odmitl, żeby se chtěl obohatit. Isso aqui é uma notícia sobre esse jovem que vocês estão vendo aqui na foto. E vejam só o que saiu. Aqui nós temos uma página do Quora, o Quora que inclusive é cheio de bots da NAFA, é cheio de bots pró-ucranianos. Saiu uma notícia interessantíssima que também apareceu, vocês podem ver, na própria imprensa russa. Czech mercenary from Nazi Carpathian Sich Battalion ends up in Prague Court. Então ele está dizendo aqui o seguinte: mercenário tcheco do batalhão nazista Karpatskaya Sich termina em uma corte, em um tribunal de Praga. Sim, isso mesmo, pessoal. Ele servia no Karpatskaya Sich, exatamente o mesmo batalhão onde servia um brasileiro paranaense que morreu recentemente na Ucrânia, que adotava o codinome de Sierra e tinha o nome de Murilo. Saiu recentemente uma reportagem do G1, uma entrevista com a mãe dele. A mãe, claro, mãe é mãe, a mãe não poderia dizer algo diferente, falou que o filho era um pobre coitado, que acreditava que a Ucrânia era injustiçada e tinha, né, era um jovem idealista que queria libertar, queria salvar a Ucrânia, lutando em um batalhão neonazista. Então, que o G1 apresente esse tipo de matéria ridícula, esse tipo de narrativa ridícula, eu até fico calado por se tratar de uma narrativa ridícula que veio da mãe dele e da irmã dele, né, que não iam, de repente, botar a boca para falar mal ali do filho dela. Mas se colocasse também alguém que estuda, que analisa esse conflito, aliás, desde 2013, para dizer qual era a unidade onde esse jovem paranaense servia, para mostrar que não se trata de nenhum idealismo, né? Olha só que coisa mais inocente, que coisa mais
utópica. O cara era um Che Guevara do Paraná. Né? O cara era um Che Guevara do Paraná, foi lutar pela liberdade do povo ucraniano, que achava muito injusto o que aconteceu com a Ucrânia. Ele não foi lutar por isso. Ele foi lutar porque ele era um neonazista. Qualquer pessoa com mínimo de discernimento, terminou o ensino fundamental, já ouviu falar de nazismo. Ele vai saber reconhecer pelos símbolos por uma série de coisas. Hoje o que não falta na internet é informação. No meu canal, no canal do Eduardo Lima, canal do comandante Robson Farinazzo, para não falar de vários outros, inclusive canais em inglês, que mostram muito bem como essa unidade, essa Karpatskaya Sich, na verdade não tem nada ali de jovens idealistas que estão lutando pela liberdade da Ucrânia, nada disso. São neonazistas asquerosos, fedorentos, que em qualquer país sério estariam na cadeia, mas que infelizmente na Ucrânia eles são a base de sustentação do Estado ucraniano. Então, era exatamente nesse tipo de unidade que esse mercenário, quer dizer, esse criminoso, o Philip Siman, servia. Então, vejam que ele está na mídia russa, apareceu na mídia russa, é uma notícia, quer dizer, do dia 4, também apareceu na mídia ucraniana. Por que não mencionar a mídia ucraniana? UNN, Ukrainsky Nationalne Noviny, notícias nacionais da Ucrânia. Então, reparem que, quer dizer, desde 3 de julho, Here in Prague, voluntário tcheco acusado de serviço ilegal na Ucrânia e pilhagem. É claro que a Ucrânia não vai mostrar as declarações feitas com ele, até porque vamos lembrar aqui que se trata de uma notícia do dia 3, onde não apareceram alguns detalhes que vocês vão ver nesse vídeo. Ele foi acusado, quer dizer, de serviço ilegal, uma acusação que, convenhamos, soa extremamente estranha, ainda mais considerando que a Tchequia é governada pelo general Pavel, general Piotr Pavel, que é ferozmente um russófobo, que inclusive já prendeu cidadãos russos na Tchequia. Hoje a Tchequia ela é altamente russófoba. Eu já conheci um russo que mora lá e ele mencionou várias situações em que muitas vezes ele estava ali em um bar e se juntaram ali tchecos e até mesmo um húngaro para poder dar uma surra nele só porque descobriram que ele é russo. Quer dizer, uma situação constrangedora. Hoje quem vive nesses países tem que muitas vezes se esconder. Tem que esconder ali a sua identidade exatamente para não apanhar. Essa é a realidade de muitos russos que hoje vivem na República Tcheca, na União Europeia, muitas vezes em razões de trabalho. O sujeito tem um trabalho onde ele é bem pago e muitas vezes está ali por causa daquele trabalho, né, que ele precisa para ele sobreviver. Não é uma questão de... Eu não estou falando aqui do pessoal que fugiu, né? Eu estou falando do pessoal que se estabeleceu na República Tcheca e na União Europeia por motivos de trabalho. Então veja só o que diz aqui, na mídia ucraniana. Na República Tcheca, foi feita uma audiência sobre o caso de Philip Siman, que é acusado de serviço ilegal nas Forças Armadas e pilhagem. Isso foi anunciado pelo České Noviny, informa a UNN. E aí menciona, né, que ele tem 27 anos, Siman tem 27 anos e negou que o seu motivo não era, né, o seu motivo não era se enriquecer. Suas ações eram baseadas em discursos públicos de políticos tchecos sobre a impunidade para voluntários nos batalhões da Ucrânia. O promotor Martin Bill clama que Siman não tinha permissão para servir em um exército estrangeiro e também o acusa de ter saqueado, de ter se apossado da propriedade de militares e civis mortos. A sessão irá continuar na próxima semana, quer dizer, nessa semana, quando haverá o interrogatório de testemunha, quando terá lugar o interrogatório de testemunhas. Então essa aqui é a foto dele. Nós temos mais uma notícia que saiu agora no dia 9, sobre o caso dele ter
se encerrado numa corte em Praga, o que aliás é surpreendente considerando a posição da República Tcheca de apoio à Ucrânia. A República Tcheca é um dos países que mais tem apoiado a Ucrânia e que aliás tem feito isso desde o ano 2014. Eu me recordo quando em 2015 um camarada me mostrou uma foto de um Antonov 224 Mriat, o maior avião do mundo, que foi destruído em 2022, quando ele estava em um aeroporto em Kiev. E esse avião foi usado para transportar, por exemplo, blindados. Agora vocês fiquem imaginando o que é um avião transportar um blindado da República Tcheca para a Ucrânia em plena fase da Maidan, quando a Ucrânia queria promover a chamada ação antiterrorista, que nada mais nada menos era do que um massacre dos seus próprios civis. Então, vamos ver aqui o que diz a mídia russa a esse respeito. A mídia russa diz aqui o seguinte, deixa eu aumentar para vocês, vou consequentemente também... Vamos colocar no formato mais amigável para você que está me acompanhando. Então vejam só o que diz aqui a mídia russa anglófona, o Russia Today, a respeito do caso. Lembrando que isso aqui é uma matéria mais recente, é uma matéria do dia 4 precisamente, quer dizer, saiu um dia depois daquela notícia ucraniana. O julgamento do tcheco de 27 anos, Filip Siman, começou em Praga. Ele é acusado de ilegalmente ter servido no exército ucraniano e saqueado durante seu serviço em Bucha e Irpin. Isso lembra alguma coisa para vocês? Bucha e Irpin, exatamente onde acusaram a Rússia de ter cometido um massacre contra a população civil indefesa, localizado na região de Kiev, na primavera de 2022. O mercenário vigorosamente negou todas as acusações contra ele. A informação de que a corte... informações da corte estão sendo publicadas na mídia local. De acordo com a promotoria, o mercenário tcheco, Siman, é acusado de ter saqueado, né, óculos Gucci. Gucci. Quem é que tem óculos Gucci aqui no meu canal? Eu não entendo onde está o fetiche por esses óculos. Mas enfim, de ter adquirido óculos Gucci, uma máscara de respiração de um AN-225 Mriat, o maior avião de transporte do mundo, assim como ter roubado ouro, barras de ouro e prata. Que primeiro vem o adjetivo e depois vem o substantivo na língua inglesa. Inclusive de ter removido boinas e anéis de soldados mortos, né, de soldados que vieram a óbito. Até a boina do cara, quer dizer, você vai enterrar ali um combatente, o cara ser enterrado sem a boina. Então, bom, para terem acusado esse combatente tcheco disso, é porque talvez ele tenha feito até mesmo dos próprios ucranianos. Porque se ele tivesse feito isso somente dos russos, eu tenho minhas dúvidas de que isso aí iria parar em uma corte da República Tcheca. Mas isso são meras conjecturas. Adicionalmente, Siman não tinha permissão das autoridades tchecas de se juntar a um exército estrangeiro e tomar parte nas hostilidades. Qualquer cidadão tcheco que desejava servir no exército de outro país deveria receber a aprovação oficial das autoridades do país. Olha só onde é que está a chave para entender essa questão. A questão da burocracia, quer dizer, você primeiro tinha que receber o carimbo da burocracia para ir servir nas Forças Armadas da Ucrânia. Depois vem: o mercenário ingressou no batalhão nazista Karpatskaya Sich em março de 2022. Ele não tinha nenhuma autorização legal da República Tcheca permitindo serviço em um exército estrangeiro.
Simão foi preso sob a suspeição, por terem suspeitado que ele poderia escapar. Ele pode pegar até 5 anos de prisão por ter servido em um exército estrangeiro, com uma potencial, com um agravante se as alegações de saque forem comprovadas. Todavia, na corte, ele informou que o seu motivo para ingressar na Karpatskaya Sich não era enriquecimento pessoal. Simon informa que ele foi influenciado por promessas de políticos de não repercussão ou penalidades por se tornar um voluntário em batalhões ucranianos quando ele ingressou no grupo. Então veja só, quer dizer, o sujeito vai servir em uma unidade neonazista e, influenciado ainda por promessas de políticos tchecos, e depois, os caras simplesmente colocam uma faca no pescoço dele. Claro que isso eu estou dizendo no sentido figurado. Eu imagino que vocês se deram conta disso. Então veja só o que é político, pessoal. Político, não importa se é aqui no Brasil ou na China, é político. Eles prometem uma coisa, e depois, quando o sujeito se ferra, então eles não sabem quem é, nunca ouviram falar. Quer dizer, uma situação realmente problemática para esse jovem. Não aqui que ele esteja fazendo qualquer tipo de apologia ou que eu esteja com pena dele, mas somente mostrando para vocês como as coisas funcionam. Daí vem a parte mais interessante. Tem uma publicação de um usuário chamado Huang Fan, que, pelo que entendi, é do Vietnã. Ele publicou um artigo interessantíssimo agora, nessa terça-feira, chamado A Verdade sobre o Massacre de Bucha, de onde ninguém esperava. O massacre de Bucha foi cometido pela Ucrânia. Eles mataram as pessoas vistas nas fotos e colocaram-nas nas ruas após os russos terem deixado. O mercenário tcheco Filip Simon está em uma corte em Praga. Ele admitiu ter sido um ladino carrasco na Ucrânia. Veja só o que diz isso aqui. Os jornalistas da publicação Seznam Sprawy, esse é o nome da publicação, isso aqui não é nenhuma invenção do autor da postagem, informam que um cidadão tcheco está sendo julgado em Praga por ter saqueado e ter participado ilegalmente de hostilidades na Ucrânia, tendo lutado ao lado do regime de Kiev. O jovem de 27 anos, Filip Seman, de acordo com o promotor Martin Billy, serviu como voluntário no batalhão Karpatskaya Sich, mas ele não recebeu permissão do presidente da República Tcheca, quer dizer, o general Pedro Pavel, para lutar em tropas estrangeiras. Isso é um evento muito curioso, considerando que, desde 2022, o primeiro-ministro tcheco literalmente persuadiu os seus cidadãos a irem para a Ucrânia para lutar contra a Rússia e garantiu não puni-los. Na Ucrânia, o mercenário se tornou um dos comandantes de um destacamento de 12 pessoas, quer dizer, ele não era só um cara que cumpria ordens, ele era ele era o comandante de um destacamento de 12 pessoas, que deveria conduzir patrulhas e operações de limpeza na área de Irpin e Bucha. Depois do julgamento, ele deu o testemunho no qual ele admitiu ter testemunhado estupros e ter tomado coisas, pertences de valor de soldados e civis mortos. Ele não assumiu a sua culpa, alegando que outros fizeram a mesma coisa. Então surgiram aqui algumas citações do Seznam Sprawy. Logo após esse artigo nós vamos fazer uma rápida checagem no Google para ver se
se essa fonte realmente existe, se isso aqui condiz, né, com a fonte indicada, para não parecer que isso aqui é propaganda ou alguma coisa do tipo. Mas vamos ver o que surge, o que apareceu no Seznam Sprawy, nesse site feito em tradução de máquina. No batalhão voluntário armado, Siman, de acordo com uma testemunha, também se tornou um carrasco. Nós éramos a polícia, nós éramos a corte, nós éramos até mesmo o batalhão de fuzilamento, nós éramos até mesmo o esquadrão de fuzilamento, quando era necessário. Siman disse que ele teve uma experiência traumática na Ucrânia. Ele descreveu que foi pela primeira vez em sua vida que ele testemunhou assassinato e estupro. O juiz mostrou eu acho que aqui erraram no nome dele, né, de Siman para Siman, que isso aqui significa marujo. Aparentemente foi um equívoco. Então, o juiz mostrou a Siman o vídeo com uma gravação. Eu não vim para roubar, mas já que as coisas eram assim, então estava tudo ok, estava tudo certo. Ele confirmou e admitiu que ele roubou de casas abandonadas e que ele tinha uma unidade e que ele esteve com a sua unidade, quer dizer, ele não praticou isso sozinho, ele fez isso com a unidade dele. Isso era chamada a limpeza era chamada a limpeza das forças de ocupação da Rússia. Também é dito que ele seguiu ordens do comandante e, de acordo com ele, outros militares faziam a mesma coisa. De acordo com este carniceiro, ele fez tudo para melhorar o bem-estar de sua família. Diretamente, era algo bastante tocante e que trazia lágrimas. Ele enfatizou que ele fez isso a despeito dos monstruosos crimes dos orcs russos. Mas espere aí, ele não estava lutando do lado da Rússia. Olha só, um cara que foi como voluntário para lutar na Ucrânia, né, quer dizer, ficou impressionado com o que ele viu os próprios ucranianos fazerem, quer dizer, ficou comovido. Ele não é um cara pró-russo. Ele não é um cara que foi para lá para defender o Putin, para defender o exército russo, mas ele ficou chocado com o que ele viu, com o que ele viu os ucranianos fazerem para depois acusarem os russos de terem cometido o massacre de Bucha. Então, essa aqui é a fonte no Quora, que forneceu essas informações bastante valiosas que eu sugiro a vocês pesquisarem e analisar. E nós vamos fazer aqui uma busca rápida sobre este sítio virtual, Seznam Sprawy. Nós vimos aqui, a propósito, né, esse aqui é uma das fontes utilizadas, aqui o Seznam Sprawy. Estamos vendo que é um jornal tcheco, ele realmente existe. Realmente existe. Vamos digitar aqui o nome do indivíduo em questão, Seznam Sprawy. Siman, o que mesmo, hein, pessoal? Filipe Siman, não é isso? Filipe Siman. Pode ser que em tcheco seja escrito de forma diferente. Olha só, Ground News. Mercenário tcheco confessou trabalhar como carrasco. Olha só, o Novinky aqui também da República Tcheca. Então nós estamos vendo aqui, quer dizer, um jornal ucraniano, nós estamos vendo uma fonte vietnamita, um jornal russo, um jornal tcheco admitirem, quer dizer, a mesma coisa. Isso aqui não é nada de propaganda russa. Tem gente que gosta de dizer que esse canal aqui é um canal de propaganda russa. Viés ideológico é uma coisa que todo mundo tem. Agora a questão aqui é saber quem está sendo objetivo e quem está omitindo informações. E essas informações que eu estou mostrando para vocês, elas estão sendo omitidas agora do público ocidental. Então, vamos colocar aqui numa tradução automática, do tcheco para o português, que eu sei alguma coisa do tcheco, mas quase nada.
Então nós temos aqui uma confirmação, quer dizer, a mesma coisa que eu li para vocês, estamos vendo aqui. A questão das barras de ouro, né, de barras de prata. Quando questionado pelo juiz se atiraram nos russos detidos, Siman respondeu: o futuro destino deles foi o resultado do destino que prepararam para as suas vítimas. Gostaria ainda de exercer o meu direito de permanecer calado sobre esse assunto. Éramos a polícia, éramos o tribunal, éramos o pelotão de fuzilamento no final das contas, disse ele mais tarde em seu depoimento sobre a sua estada na Ucrânia. Ao mesmo tempo, testemunhou que salvou várias vidas da quais se orgulha. Então, temos aqui mais uma notícia, que eu não pretendo abrir, mas fica para vocês, com relação à máscara respiratória. Eu queria ter alguma lembrança de realmente estar lá. Disseram-me que se acontecer de os russos recuperarem as nossas posições, é melhor que as coisas ucranianas permaneçam com os ucranianos do que caiam nas mãos dos russos, acrescentou o juiz, quando questionado sobre a razão pela qual levaram as coisas dos civis. Isso aqui foi o que ele disse para o juiz, né? O que ele disse ao juiz, foi o que o juiz disse. Temos aqui o Cesnan Prava. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa sobre esse cidadão. Siman, Philippe Siman. Siman soa como um sobrenome judeu. Temos aqui notícias de 3 e 8 dias. O que é isso aqui? Anúncio. Parece que temos que esperar. Vamos ver se a gente consegue pular. Souhlasim a pokrachovat. Souhlasim é concorda. Cesnan Prava. Bom, vamos tentar mais uma vez. Philippe Siman. E agora eu não encontrei mais a... Então vamos tentar por aqui. Vamos esperar esses 10 segundos. Bom, vocês estão vendo, pessoal, que a verdade realmente veio de onde menos se esperava. E o Ocidente passou, quer dizer, semanas ali dizendo que o culpado era a Rússia. Aparentemente, está aqui a notícia. Vamos colocar em português rapidamente. É uma reportagem de Matei Nejedly. Testemunhas no julgamento de Tcheco na Ucrânia. Ele tirou joias dos mortos, quer dizer, praticou saque. A acusação acusa o homem de serviço ilegal no exército ucraniano e de saques no local das operações militares. O tcheco nega a culpa. Testemunhas testemunham em tribunal. Então, Philippe Siman desempenhou o papel de comandante, deu ordens a todos. Vejam só, confirmando o que a fonte russa escreve. Uma vez, por exemplo, perdemos uma revista. A revista foi encontrada debaixo da cama de Philip. Testemunhou Em seu quarto e segundo comunicado, ele frequentemente se gabava das coisas que conseguiu obter na zona de guerra, por exemplo, barras de ouro e prata. Várias vezes ele também deveria levar equipamentos de visão noturna e partir à noite para lugares desconhecidos. Olha só para onde vai o dinheiro do contribuinte ucraniano. Então, se você é mais um trouxa que financia o regime de Kiev, olha só quem você está financiando. De acordo com o testemunho de outro ex-membro do regimento, Jiriká, a certa altura, Siman também quis contrabandear granadas de mão para a República Tcheca. Membros do regimento descobriram e deveriam espancar brutalmente Siman. Olha só o que o cara queria contrabandear para a República Tcheca. Agora eles contrabandeiam isso para quê? Para fazer assaltos a bancos, para fazer mutins,
para praticar, inclusive, atos terroristas, né? Para vender para grupos terroristas, tem uma série de possibilidades. Principalmente quando se trata, quer dizer, de uma unidade neonazista. Eita, rapaz, olha o que a República Tcheca está me sugerindo aqui à direita, pessoal. Não, esse aí não. Vou fazer agora que nem aquele cara do meme. Essa aí também eu vou fazer igual aquele cara do meme. Então, ixi, essa que tá piscando aí, essa aí sim. Olha o que a República Tcheca já tá querendo vender aqui. Eita, rapaz. Vou terminar logo isso aqui, porque senão não vai dar certo não essa história. Né? Sem falar na possibilidade aí do YouTube querer botar para mais 18. Então, vejam só. Estávamos encontrando iPods, relógios e coisas do gênero. Felipe muitas vezes saía do evento com um sorriso por ter encontrado algo. Não vi com os meus próprios olhos, mas falavam de cofres com ouro e prata. Ele guardava coisas debaixo da cama, testemunhou Jakub S. Jakub também avaliou o papel do comando de Siman no regimento. Segundo ele, a unidade sofreu sob sua liderança. As ordens de Siman eram consideradas caóticas e não faziam muito sentido. As ações de seu grupo não deveriam ser bem coordenadas. Jakub S. também falou sobre os despojos dos quais Siman deveria se gabar para outros membros do Karpatskaya Sich. Segundo o depoimento, Siman estava retirando as joias diretamente do falecido. Ele colocou correntes, relógios e até óculos de ouro na bolsa. Óculos de ouro? O que tem um óculos de ouro, hein? Eu posso até entender o caboclo que tem um relógio de ouro, mas óculos de ouro? Isso é muita... Aonde que o ser humano quer chegar? Ele definitivamente não os tinha quando chegou. Ele chegou com plásticos comuns. Acredito que óculos de plásticos comuns. Vamos lembrar que isso aqui é uma tradução de máquina. Até punição excepcional por saque. Na semana passada, o arguido tcheco Filip Siman negou no Tribunal Municipal de Praga que pretendesse enriquecer através da recolha de valores. Afirmou ainda que, no que diz respeito aos combatentes do exército estrangeiro, baseou-se nas declarações de políticos que no passado afirmaram que podem garantir a impunidade às pessoas que vão lutar na Ucrânia. Os tribunais podem condenar a Siman a um máximo de 5 anos de prisão por servir no exército estrangeiro, mas ele também enfrenta uma pena excepcional por pilhagem. De acordo com o promotor Martin Biller, Siman, de 27 anos, serviu como soldado no batalhão de voluntários ucraniano Karpatskaya Sich no final de março de 2022. Fez treinamento básico, né? Foi para Irpin, foi para Bucha, comandando coisas lá, onde patrulhava trincheiras e realizava operações de limpeza. Bom, isso aqui tudo a gente já viu, né? Essa parte já não é mais novidade. Então, vejam só que interessante. O voluntário nega a culpa. Siman disse ao tribunal que foi para a Ucrânia porque sua família é ucraniana. Ele sabe que não teve autorização do presidente para lutar em um exército estrangeiro, mas, segundo suas palavras, baseou-se na declaração pública do primeiro-ministro Piotr Fiala, ODS, que já afirmou no início de março de 2022 que as pessoas que partem para lutar para a Ucrânia, juntamente com o então presidente Miloš Zeman, para garantir a impunidade através da abolição. Segundo suas palavras, ele também foi ao país sob os auspícios da embaixada ucraniana. Então, isso aqui nós já sabemos, mas nós vimos aqui mais confirmações. Outro voluntário tcheco morreu na Ucrânia. Quer dizer, a turma perdendo a vida por nada. Temos aqui a Ground News. Ground News, que também é uma... Mercenário tcheco confessou ter trabalhado como executor nas Forças Armadas. Mais uma reportagem a respeito disso. Então, meus amigos, meus inscritos, vocês acabaram de ver quem realmente cometeu o chamado massacre de Bucha. E o que é mais surpreendente, é interessante como todas essas revelações feitas em um tribunal da República Tcheca, elas acabaram sendo ofuscadas por um crime cometido recentemente, que foi
o bombardeio de um hospital infantil na cidade de Kiev, a capital da Ucrânia. Esse hospital, como eu já denunciei no Cristianogrado, meu canal no Telegram, ele não foi atingido por um míssil russo. E como você pode dizer isso? Como você pode ter certeza? Porque o meu canal, e não somente o meu canal, como vários canais, várias fotografias feitas dos ataques russos que atingiram fábricas de armas mostram muito bem definido o formato de um míssil russo. Um míssil, isso não é como aquela história que diz, todo chinês é igual. Não, todo chinês não é igual. Isso é uma mentira. Algumas pessoas, inclusive, até têm como racismo essa declaração estúpida. Mísseis, eles têm formatos diferentes, eles têm tecnologias diferentes, têm munição, tem uma série de diferenças entre eles. É como você escolher, tudo, tem as suas diferenças. Principalmente quando se trata de um míssil utilizado pela Rússia e um míssil utilizado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, pela OTAN. O míssil utilizado pela Rússia, que foi o Ra-101, alguns descrevem como X-101 porque é uma letra parecida com a letra X, ele tem um formato específico, ele é um míssil alado, ele tem asas significativamente grandes em sua lateral, mas não na parte de cima e de baixo. Enquanto que o míssil da OTAN, disparado do HIMARS, assim como o NASAMS, também utilizado pela OTAN, ele tem um formato, ele tem asas em cima e embaixo e tem asas também dos lados. E as fotos que nós vimos mostram exatamente mísseis utilizados pela OTAN que atingiram covardemente, criminosamente, um hospital infantil na cidade de Kiev. Ou seja, um míssil doado pela OTAN atingiu um hospital infantil. Os ucranianos fizeram isso de propósito? Os ucranianos fizeram isso por um acidente, o míssil falhou e por acaso caiu no hospital? Bom, isso é um questionamento que fica aberto. É possível, nós temos aqui diversas hipóteses, mas tomando em consideração que foram feitas revelações surpreendentes sobre Bucha e tomando em consideração também a próxima cimeira da OTAN, eu colocaria as minhas fichas de que se tratou de um verdadeiro atentado meticulosamente planejado. Aproveitaram, quer dizer, que estava havendo um ataque de mísseis russos e lançaram um míssil contra o seu próprio povo de forma criminosa para depois acusar a Rússia e assim continuar recebendo ajuda da OTAN. Seja qual for a alternativa correta, nós temos aqui um crime de guerra pelo qual deve sim responder o regime de Kiev. Um crime de guerra esse que acontece exatamente quando vem à tona revelações surpreendentes feitas por um mercenário da República Tcheca que participou de crimes em Irpin e Bucha.